Olá, bom dia de muita alegria para mais um devocional, mais um tempo com Deus, mais um tempo dessa prioridade de estarmos na presença de Deus. Amém? E hoje Deus vem trazendo no nosso coração, curando a sensação de não ser o suficiente. Quantas vezes nós temos pensado que nós não somos o suficiente? Porque Deus hoje vai trazer ao nosso coração que quando eu paro de provar o meu valor e começo a descansar naquilo que Deus diz sobre mim, esse é o ponto, essa é a chave que a gente precisa para virar na nossa vida. Porque muitas vezes a gente cobra coisas da gente que Deus nunca cobrou, que Deus nunca ficou pedindo, mas a gente fica cobrando. E aí a gente começa a se afastar dessa identidade de Cristo. A gente começa a se afastar sem perceber, quando a gente começa bem lentamente, vir pensamentos que vão fazendo a gente tomar escolhas diferentes, e aí a gente se afasta da presença de Deus. Mas hoje Ele quer trazer a clareza no meu e no seu coração, de quando a gente cura essa sensação de não ser o suficiente, a gente começa assim a entregar tudo ao Senhor. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai, eu te rendo graças nessa manhã, entregando todo esse tempo, toda essa palavra, Senhor meu Deus, ao teu coração, Senhor meu Pai, que a gente possa assim nos entregar, que a gente possa, Espírito Santo de Deus, nessa manhã compreender o teu chamado, o teu propósito, Pai, aqui nessa terra. Pois a Bíblia diz que aonde há dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Eu creio que o Senhor está aqui conosco, Pai. Então traga entendimento e clareza para mais uma palavra, Pai. Clareza para que a gente possa assim compreender e colocá-la em prática, para que a gente possa cada dia mais viver os nossos dias tranquilos aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, entregamos todo esse tempo nas tuas mãos. Amém. Amém? Então, hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você sente que precisa você precisa fazer mais para finalmente se sentir suficiente? Por exemplo, se sentir mais bonita, mais organizada, mais produtiva, mais espiritual, mais bem-sucedida, ou mais presente para os filhos, mais presente para o marido, estar mais disposta. Você sente, já se sentiu ou está sentindo que para que você se possa ser o suficiente na sua vida, você tem que estar fazendo algo a mais? Mas parece que por mais que você faça todos os dias mais, mas nunca é o bastante, nunca é o suficiente. Parece que sempre falta uma coisa dentro de você para tornar, uau, agora eu estou suficiente. Se isso já passou no teu coração, fique aí, porque Deus vai trazer algo sobrenatural aos nossos corações hoje. Porque talvez você esteja cansada de tentar provar esse valor que Deus nunca pediu para você provar. Então, vamos lá, porque Deus vai trazer um conforto no meu e no seu coração nessa manhã. E também vai abrir a nossa mente para fazer diferente. Amém? Lá em Gênesis 30, do 1 ao 2, do 22 ao 24, diz assim, ó: Quando Raquel percebeu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado com ela e respondeu: Por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu-a, Deus tornou-a fecunda. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José. Agora perceba algo muito importante nessa história, que Raquel, ela desejava profundamente ter filhos, dar filhos.
ao marido. E o desejo dela, ele não era errado, ela queria ter filhos, e aí tá tudo bem. Porém, essa situação de dar filhos, de ter filhos, esse desejo que ela sentia, ele começou a ocupar o lugar da sua identidade. E por isso que esse filho não vinha. Ela chegou ao ponto de dizer para o seu marido: dê-me filhos ou eu morrerei. Como se o que bastasse para ela ser feliz era um filho. E se ela não tivesse esse filho, ela iria morrer. E aí, só um pouquinho, olha só como Deus é fiel, hein? Eu falando em filhos, teve alguém que se acordou aqui. Só um pouquinho. E quando ela disse, dê-me filhos ou eu morrerei, ali ela estava se afastando de Deus. Por quê? Como se a identidade dela fosse ser mãe. E se eu não for mãe, eu vou morrer, porque nada mais importa. Como se ela falasse assim, ó, se eu não tiver isso, eu não sou o suficiente. E aí essa história nos mostra aonde muitas vezes a gente tem pensado que nós não somos o suficiente porque não temos algo ou não conseguimos alguma coisa que a gente queria. E por isso que eu vou fazer uma pergunta e mentalmente você complete essa frase, né? Quando eu conseguir o quê? Aí sim eu vou me sentir o suficiente. Então, quando eu conseguir emagrecer, eu vou me sentir o suficiente? Quando eu tiver um casamento melhor? Quando os meus filhos estiverem bem? Quando eu ganhar mais dinheiro? Quando a minha empresa crescer? Quando as pessoas reconhecerem o meu trabalho? Quando eu conseguir aquela casa dos meus sonhos? Quando eu for mais organizada? Quando eu conseguir dar conta de tudo? Sabe que foi uma dessas frases que você colocou lá naquele espacinho? Quando eu for uma esposa melhor, quando eu for uma mãe melhor, quando eu for uma profissional melhor, quando eu emagrecer, quando eu criar hábitos de academia, o que você completou naquela frase? Porque quando eu tiver algo dessas realizações na minha vida, aí eu vou me sentir o suficiente. Isso tem passado nas nossas vidas. Mas existe um problema quando você chega lá. Aparece outra coisa. E aí depois outra coisa. Por exemplo, quando eu emagrecer, eu vou ser o suficiente. Daí você emagrece. Fica com um corpão. Aí vem. Quando eu ser uma boa esposa, eu vou ser o suficiente. Então sempre vai vindo uma coisa em cima de outra. Você conseguiu, alcançou algo, né? Resolveu um problema na vida, vai vir outro. Sabe por quê? Porque quando nossa identidade ela está baseada em desempenho, a linha de chegada nunca chega, porque eu sempre vou ter algo para trazer. Eu sempre vou ter algo para fazer. Porque Raquel não estava apenas querendo um filho. Ela estava sofrendo porque começou a acreditar que aquilo que ela não tinha dizia quem ela era. E quantas vezes fazemos exatamente isso nas nossas vidas? Transformamos a ausência em identidade. Eu não tenho isso, eu não consigo aquilo, minha vida não está como eu imaginei. E começamos a concluir que
eu não sou o suficiente. E o que está faltando na sua vida? Não determina o seu valor. Pense, o que talvez está faltando na sua vida hoje? Sabe por quê? Porque Deus nunca, Ele nunca disse para nós, você terá valor quando? Ele nunca falou isso. Deus nunca disse, você terá valor quando emagrecer, você terá valor quando você casar, você terá valor quando você ter filho, você terá valor quando ganhar mais dinheiro. Ele nunca falou isso. Seu valor foi estabelecido antes de tudo isso. Antes dos resultados, antes dos aplausos, antes de conquistas, antes de desempenhos. Você já era preciosa para Deus. Ser filha é antes de qualquer função. Então guarde em seu coração. Você é filha amada antes de ser mãe. Você é filha amada antes de ser esposa. Você é filha antes de ser empresária. Você é filha antes de ser líder. Você é filha antes de ser qualquer profissional. Você é filha antes de servir. E você é filha antes de produzir qualquer coisa. Sua identidade, preste muita atenção, sua identidade vem antes daquilo que você faz. E talvez essa seja uma das maiores curas que Deus quer trazer hoje. Porque nós vivemos num sistema onde a gente tem que estar fazendo coisas o tempo todo. E automaticamente a gente vai se deixando de lado. Porque para fazer aqui eu tenho que deixar aqui, para fazer aqui. E aí o tempo não dá, e eu não consigo me organizar, e o dinheiro não rende. E quando a gente vê os dias se passar, e a gente só está sobrevivendo no mundo que Deus colocou para a gente viver. Mas são tantas coisas tomando o nosso tempo, a nossa vida, que a gente acaba não fazendo as escolhas certas. Sabe por quê? Porque você passou tanto tempo da sua vida tentando ser boa para todo mundo à sua volta, que você esqueceu da sua essência, de simplesmente ser filha amada de um Deus vivo. Mas existe uma diferença entre crescer e provar. Deus quer que você cresça, que você desenvolva os seus dons, que você prospere, que você amadureça, que você crie a sua casa, que você cuide da sua casa. Deus quer que você construa os seus projetos, que seja uma mulher excelente. Mas existe uma diferença entre crescer e provar o seu valor para as pessoas. Quando você cresce porque sabe quem é, você tem liberdade. Quando você cresce para provar quem é, você vive cansado. Eita, olha só, Deus falando. Porque sempre existe alguém para impressionar. Sempre existe uma expectativa para alcançar. Sempre existe uma comparação. Sempre existe um novo padrão. E isso existe quando você vive cansado. Você sempre tem que provar algo para as pessoas. Talvez hoje você não está cansado. Você está só tentando provar algo para alguém. Talvez você está tentando passar anos, ou você já vem tentando passar anos para provar algo, como ser uma boa mãe, uma boa esposa, ser competente, ser inteligente, capaz. Mas hoje Deus quer trocar isso com você. Em vez de você falar, será que eu sou o suficiente? Você falar, o que Deus diz sobre mim?
quando o problema vir, quando a situação bater na sua porta difícil, você precisa se perguntar: o que Deus diz sobre mim? Isso é uma mulher posicionada. Isso é uma mulher que está atrás, sim, dos seus resultados, mas que não bate de frente com o dia a dia. Ela acessa uma leveza do céu. Porque sua identidade não pode ser construída a partir de opiniões de pessoas, nem nos resultados das pessoas, e menos ainda nos fracassos. Então chegou a hora de você realmente compreender que ser o suficiente em Cristo não significa que você já chegou ao seu potencial máximo. Não. Você ainda vai crescer, você ainda vai aprender, você vai ainda errar, você vai amadurecer. Ainda vai precisar de ajuda. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu ainda preciso crescer. Não significa eu não tenho valor. Então guarde isso no seu coração. Você pode estar em processo e continuar sendo preciosa. Você pode ter limitações e continuar sendo escolhida. Você pode errar e continuar sendo filha. Você pode recomeçar e continuar sendo amada. Então pense nisso. Porque eu falhei, ou é diferente do que você dizer, eu sou um fracasso. Eu simplesmente errei, mas eu não sou o erro. Eu falhei nessa situação, mas eu não sou um fracasso. Eu errei, mas eu não sou o erro. E quando a gente começa a ter essa clareza na nossa vida, trazendo essa identidade na frente de tudo, quando eu realmente sei quem eu sou perante Deus e quem Deus é através da minha vida, tudo começa a fazer sentido. E esse desconfiar de nós mesmos não existe mais. Ele vai se afastando. E eu vou me aproximando cada vez mais da presença de Deus. Então agora pense em uma área que você está tentando provar que é o suficiente. Para quem você está tentando provar isso? Para o marido? Para os seus filhos? Para o seu pai? Para sua mãe? Para alguma amiga? Você quer provar o seu valor para a sociedade? Ou é para você mesma? E se Deus nunca tivesse pedido que você provasse isso, como seria? Você pode parar? Você começa a entender que você não precisa provar o seu valor? E você entende que eu posso descansar. O seu valor não aumenta quando você acerta. E também ele não diminui quando você erra. Se amanhã você tiver um dia maravilhoso, você continua sendo filha. Se amanhã você falhar, você continua sendo filha. Se amanhã você receber aplausos, você continua sendo filha. Se amanhã ninguém percebe o que você fez, você continua sendo filha. Isso é segurança. Isso é compreender que você não precisa ser o suficiente para ninguém. Você simplesmente precisa assumir o posto de ser filha amada de um Deus vivo. E agora? Pare e pensa, quem você seria se não precisasse provar nada para ninguém? Como que você seria hoje? Como que você se vestiria? Você tem vestido o teu estilo ou você está se comparando com outras pessoas e
começou a mudar até o jeito de andar, de caminhar, de se vestir por causa dos outros? O que você quer provar? Como você se veste? Como você falaria? Como você tomaria decisões? Que lindo! Que limite que você colocaria? Que projeto você começaria? O que realmente iria mudar para a sua vida ser mais linda, mais bela, mais maravilhosa? O que é que precisa mudar? É acordar todos os dias de manhã, porque assim, ó, eu conheço muitas mulheres e tem muitas delas que já alcançou um lugar, um patamar alto em suas vidas, com casas, carro, bom trabalho, tem uma vida financeira mais tranquila, mais leve, aproveita mais viagens. Porém, quando elas olham para dentro de si, elas estão só sobrevivendo a tudo isso. Porque elas não conseguiram ainda acessar o coração de Deus. Tem muitas mulheres que eu conheço que o tempo inteiro ficam tentando provar algo para alguém. Por quê? Porque elas não se sentem o suficiente. E quantas vezes eu e você já sentimos assim? Inúmeras vezes. Mas aí Deus vem e vai falando ao nosso coração, e vai trazendo palavra, vai trazendo direcionamento, que a gente não precisa provar o nosso valor para ninguém. Então, te pergunto de novo. Eu achava que precisava ser o quê para ter valor? Hoje eu entendo que o meu valor vem de quem? De Deus. Então agora, imagine o seu dia de hoje. Quantas coisas vão vir? Quantas tomadas de decisões você vai precisar ter? Porque a nossa vida, ela é decisão desde a hora que a gente acorda, preciso fazer uma escolha. O relógio despertou. Eu levanto ou eu fico aqui? Eu fico mais um pouquinho e eu já saio da cama. Então, o tempo todo você está fazendo escolhas. Escolhas que vão mudar a sua vida lá na frente. Porque lembra, todas as decisões que você tomou lá atrás, está vivendo hoje. E tudo que você quer viver lá na frente, você tem que tomar decisões hoje. Porque hoje sim, chegou a hora de um novo tempo. Um tempo de você acessar essa identidade sua, essa identidade com propósito e fazer as coisas acontecer de acordo com você está. Amém? Então eu creio que isso faz parte de toda a nossa vida. Essas cobranças fizeram parte de toda a nossa história até aqui. Mas hoje eu tenho a oportunidade de mudar, de voltar e ressignificar tudo isso. Ressignificar que eu não tenho que provar nada para ninguém. Simplesmente ser a filha amada de um Deus vivo, que faz as coisas acontecer com prazer, com alegria, com determinação. E aí sim, eu consigo viver o extraordinário de Deus todos os dias. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai. A Ti eu rendo graças, Senhor, que o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Deus, por ter trazido essa palavra nessa manhã aos nossos corações, ó Pai. Sabemos que muitas vezes não é fácil, mas o tempo todo a gente tem vivido o extraordinário do Senhor. Mas muitas vezes a gente não tem agradecido a Deus de uma forma extraordinária,
por tudo que Ele está fazendo sobre nós. Então vem, Espírito Santo de Deus, conduz todo esse dia, Pai. Te damos a total liberdade, Pai, para que durante esse dia o Senhor entre em nosso coração com uma profundidade, vem trazendo à nossa mente lembranças do que nós precisamos realmente mudar, pois não queremos mais viver da forma como a gente estava vivendo, mas sim acessar o extraordinário dos céus. Em nome de Jesus, eu creio que assim já foi feito e hoje nós vamos ter o privilégio de alcançar cada dia alguns degraus em nossa vida. Porque hoje sabemos, Senhor, que o Senhor só traz o próximo degrau quando a gente dá o último passo. Então vem, Espírito Santo de Deus, conduz tudo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nessa semana, que nesse dia, né, que está iniciando essa semana, a gente possa sim viver o extraordinário de Deus. Amém? Descansem o coração e confiem na sua identidade, porque ela é o que você tem de mais importante na vida, é saber quem você é de fato. Amém? Então, só alegria. Um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã.